O Mundo dos Outros, Histórias e Vagabundagens, de José Gomes Ferreira. O que diz Mulero, de Dinis Machado. E Novos Contos do Jin, seguidos de algumas fábulas do próximo futuro, de Mário Henrique Leiria, são as sugestões de leitura que Júlio Isidro nos deixa quando lhe perguntamos quais os livros da sua vida. Seria impossível eu trazer-lhe aqui a escolha do livro da minha vida. Porque eu penso que escolher é sempre, e eleger é sempre a excluir. Portanto, eu não sou capaz de excluir tantos e tantos livros que ao longo da minha vida me têm dado prazer. Portanto, arranjei o seguinte critério, foi arranjar 3 livros aos quais eu, sistematicamente e com muita periodicidade, recorro. Volto a encontrar-me com eles. Talvez esses sejam os meus companheiros mais habituais. E mesmo assim não são apenas os 3 que eu aqui trago. Mas todos eles têm uma explicação e eu penso que já é o suficiente para ficarem com uma ideia do que é que eu considero um livro da vida. Como, por exemplo, é também sempre um livro da vida, um livro de poemas. E, portanto, quer dizer, eu vou muitas vezes ler poesia de autores diversos em livros diversos ou até em coletâneas. Mas neste caso escolhi, das obras do José Gomes Ferreira, um poeta e um grande escritor, este O Mundo dos Outros, Histórias e Vagabundagens. É um livro de 1978, com um texto introdutório de Mário Dionísio, absolutamente genial, porque é o José Gomes Ferreira a contar-nos o cotidiano que ele inventa. Simplesmente é prosa escrita por um poeta. E, portanto, acontecem histórias que são vagabundagens. Eu lembro-me porque era miúdo, via o poeta José Gomes Ferreira todos os dias, perto do Liceu Camões, entre o Liceu Camões e a rua onde ele morava, que era bem longe, a caminhar pela rua. E mais tarde, quando peguei neste livro, se disse cá para mim, isto eram as vagabundagens do poeta que eu admirava e que, aliás, tive a ocasião uma vez de entrevistar. E posso citar só o seguinte, ele, na montra, diz assim: hoje, no 8º dia do mês de maio de 1945, acabou na Europa a Segunda Grande Guerra Mundial. Até que, enfim, zumbiu ao meu lado a voz melíflua de um cavalheiro de olhos acendidos de entusiasmo, conjuntivite e lugar comum. Bom, montes de histórias destas que estão aqui nestas vagabundagens de José Gomes Ferreira. Há um outro livro também que marcou muito a minha vida, já o li inúmeras vezes, é do meu querido amigo Dinis Machado, O que diz Mulero. O que diz Mulero é, no fundo, um relato de época absolutamente extraordinário, escrito com um ritmo e com uma linguagem que é verdadeiramente a linguagem oral, e que, no fundo, através de uma investigação do tal senhor Mulero, nós ficamos a conhecer gente que tem a ver, concretamente, mais com a época do Dinis Machado, que, se fosse vivo, seria muitíssimo mais velho do que eu, mas onde aparece o Zuca, o Ângelo, o Bigodes de Piaçaba. No fundo, são as referências todas de uma época e de um local que é a Grande Lisboa, vivida por este senhor numa aventura absolutamente extraordinária. Eu devo dizer que este O que diz Mulero também já foi feito em teatro e foi realmente um grande sucesso. Marcou muito a minha vida porque eu lembro-me de rir, estava a ler este livro deitado, rir a bandeiras despregadas e não consegui dormir, porque cada vez que me lembrava de algumas das cenas, há aqui uma cena de pancadaria absolutamente excepcional que eu recomendo. Aliás, é a mais inesperada das trajetórias mitológicas, ingênua, lírica, irónica e fraternal. Não percam. E, finalmente, também leio com muita frequência o meu querido amigo Mário Henrique Leiria, um poeta e um escritor surrealista, um homem que sofreu muito na vida por ser contra o regime e também no Brasil foi vítima dos maiores maus-tratos e que escreveu os Novos Contos do Gin Tonic, dos quais ele era bastante consumidor, porque antes tinha escrito um livro chamado Os Contos do Gin Tonic, seguidos de algumas fábulas do próximo futuro. Aliás, basta ver a capa do livro, é mesmo de um verdadeiro surrealista, onde, entre poemas, histórias que têm 2 linhas e outras provocações à nossa imaginação, o Mário Henrique Leiria se revela um homem de uma imaginação absolutamente esfuziante. De tal maneira que eu também selecionei aqui 2 coisinhas. O Rifão Cotidiano, que aliás foi dito pelo Mário Viegas num programa meu, a meu pedido. E depois do Mário Viegas dizer, ser eu a dizer, é quase que um atrevimento. Mas eu vou dizer.
Uma néspera estava na cama deitada muito calada a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: "Olha uma néspera!" E Zás comeu-a. É o que acontece às nésperas quando ficam deitadas caladas à espera do que acontece. Ora bem, e só para terminar, tenham cuidado quando receberem chamadas telefónicas em casa. Telefonaram-lhe para casa e perguntaram-lhe se estava em casa. Foi então que ele deu pelo facto. Realmente tinha morrido já havia 17 dias. Por vezes, as perguntas estúpidas são de extrema utilidade. São apenas 3 livros, que são também 3 desafios aos nossos amigos para se divertirem com aquilo que pode ser, sim, o nosso companheiro de mesa de cabeceira. Leia mais, leia melhor e descubra muitos e bons livros. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.